Nessa noite, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, no tema, irmãos, Cristo sem partido, né? Mas não é partido político, não. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, do versículo 10 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós me batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Deus santo, nós queremos te pedir, ó Deus, nesta noite, fala com cada um de nós, toca nas nossas vidas, Senhor. Nossa alma precisa da palavra de Deus, assim como a água, como a terra precisa da água, Senhor. Vem saciar, vem nos satisfazer, e vem, Senhor, falar profundamente ao nosso coração, para que possamos sair daqui transformados pelo poder que é na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós costumamos dizer que tem três coisas que não se discute, né? Política, futebol e religião, porque na nossa mente nós dizemos que cada uma dessas coisas você defende aquilo que você acha que é certo. Não dá para colocar na cabeça de um palmeirense que o Corinthians é melhor. Muitas vezes não dá para colocar na cabeça de uma determinada pessoa, né, que gosta de um político A, que o político dela é melhor. E quando nós olhamos para a religião, nós pensamos exatamente a mesma coisa. Não dá para mudar o pensamento de uma pessoa por causa de religião. E existem dois extremos de nós pensarmos acerca da religião. Ou você pode pensar que realmente é impossível chegar a um comum acordo, é impossível chegar ali a um denominador comum, a um consentimento. Ou por outro lado, nós acharmos que todas essas divisões mostram que está todo mundo errado, ninguém está certo. E nessa igreja, irmão, nessa igreja de Corinto, havia divisões, haviam partidos, haviam pessoas que estavam discordando, e o apóstolo Paulo precisou intervir. Se vocês vão se lembrar muito bem, que eu falei na sexta-feira passada, em que os motivos que levou Paulo a escrever essa carta foram dois. Primeiro era porque os crentes estavam com várias dúvidas acerca do que poderia comer, acerca do casamento, acerca de questões de dons espirituais. O pessoal estava com muita dúvida e escreveu uma carta para Paulo. Paulo, nos responde essas questões teológicas que a gente não sabe
como fazer, como agir. Mas havia outro problema também que levou Paulo a escrever essa carta. É porque ele ouviu falar de algumas discussões, de algumas contendas que havia no meio da igreja. E Paulo gasta 4 capítulos para falar acerca dessas contendas. É interessante porque Paulo ele não coloca em último lugar esses problemas. Pelo contrário, ele coloca em primeiro lugar. Porque antes daquelas pessoas terem ali as suas dúvidas respondidas, antes daquelas pessoas saberem quais são as respostas acerca do casamento, acerca do que deve comer ou não comer, acerca dos dons espirituais, muito além dos assuntos teológicos, o apóstolo Paulo precisava resolver os problemas de divisão dentro da igreja. Paulo não aceitava aquela circunstância, Paulo não aceitava aquela divisão, e não era porque o time de Paulo estava perdendo, né? Porque Paulo tinha ali umas pessoas que gostavam dele e outras que não gostavam de outro. Não era porque o time de Paulo estava perdendo que ele foi fazer isso, não. É porque ele não via como aceitável aquelas divisões dentro da igreja. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender como nós podemos aplicar isso para a nossa igreja hoje. Como nós podemos ver ou vivenciar uma igreja sem partidarismo, uma igreja sem divisão, uma igreja sem contenda. E aqui nós podemos aprender a partir dessa epístola de Paulo aos Coríntios. Ele começa dizendo no versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa chamando o povo de Deus como de irmãos. Eu sei que já é comum para nós falar dessa maneira, né? Pessoas chamam o outro de irmão, às vezes até uma pessoa que não é crente diz: é irmão, né? É um apelido de crente quando ele tem um amigo do mundo, né? Dizer irmão, pronto, ganhou um novo apelido, né? E essa frase, por mais que a gente costume dizer essa palavra de irmãos, nós temos que entender o sentido dela para nós. Eu sei que há muitas pessoas que os irmãos ele não têm um bom relacionamento, ele trata melhor um amigo melhor do que um trata com um irmão. Mas é interessante, irmãos, a gente entender que o irmão, ele, por mais que ele tenha defeito, por mais que ele às vezes lhe fira, ele continua sendo o seu sangue. Você está ali com ele na hora de uma necessidade, na hora de uma circunstância difícil, você está lá com ele. Achei interessante um caso de um irmão nosso, que o seu irmão de sangue estava no leito de enfermidade. Ele passou muito tempo intrigado com esse irmão, e ele foi lá, visitou esse irmão, pregou para ele, né? Eles se reconciliaram, o camarada aceitou Jesus, mas acabou indo a óbito, acabou falecendo. Mas eu conversando com esse irmão da igreja, né? Ele disse que ele foi, mas o impacto que ele sentiu não foi tão grande, porque na hora da dificuldade ele foi lá, se reconciliaram, e é exatamente assim que o irmão faz. O sangue fala mais alto do que as divisões, do que as contendas. E quando o apóstolo Paulo fala de que nós somos irmãos, ele não está falando que a gente tem o mesmo sangue, mas ele está falando que nós temos algo em comum, que vai além das contendas, que vai além das diferenças, que vai além de qualquer outra divisão. E aqui é que ele começa dizendo no versículo 10, ele diz: rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que era isso que ligava, que era isso que unia, que era isso que fazia eles serem irmãos. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não tratou aqueles crentes como muitos pastores hoje em dia tratam, como se o crente fosse, como se ele fosse dono do
crente, né? Como se o crente ele fosse servo não de Deus, mas servo do pastor. O apóstolo Paulo trata eles como irmãos, e o apóstolo Paulo está rogando, suplicando, pedindo para aquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque era isso que fazia qualquer coisa ou qualquer divisão cair por terra: o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na doutrina passada que o apóstolo Paulo fala bastante sobre a graça de Deus, que através da graça de Deus, aqueles crentes, eles passaram a ser irrepreensíveis, aqueles crentes passaram agora a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e agora quando ele introduz o problema, quando ele vai falar do problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele roga em nome do Senhor Jesus Cristo que o salvou, em nome do Senhor Jesus Cristo que o tornou justificado diante do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo que faz agora eles serem chamados à comunhão. E era isso, irmãos, que fazia o apóstolo Paulo pedir o que ele vai pedir aqui no versículo 10. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, o apóstolo Paulo está pedindo muita coisa, não está? Ele está pedindo para que fale a mesma coisa, que seja inteiramente unidos, que tenha a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Você tem irmão gêmeo, né? Nasce ali da mesma placenta, né? Tem as mesmas características, fala a mesma coisa, tem a mesma disposição mental. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, está pedindo isso daqui tão difícil, né? Para a gente estar com uma outra pessoa, às vezes por mais afinidade que você tenha, uma hora você vai ter uma discordância, uma hora você vai ter um atrito, uma hora você vai pensar de uma maneira diferente. Claro, irmãos, que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nós temos que pensar tudo, exatamente tudo, da mesma maneira. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Tem irmão dentro da igreja que gosta do corinho de fogo, né? Começa o corinho de fogo aí, mano. Ana Sérgio começa a cantar lá então cantou Moisés, aí o irmão já está se alegrando, né? Agora tem outros que não, gosta daquele louvor mais parado. Tem gente que gosta de um tipo de pregação, tem outros que gostam de outro tipo de pregação. Tem gente que gosta de um determinado assunto, tem outros que não gostam que toque nesse assunto. E por que o apóstolo Paulo está pedindo isso para a igreja? Será que uma igreja ideal é uma igreja que sempre concorda em todas as coisas? Não era isso que Paulo estava querendo fazer com aquela igreja. Aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que não haja entre vós divisões, ele está usando uma palavra grega chamada schimata, né? Ou cismata, né? Que é a mesma palavra que a gente usa para cisma, divisão, né? E essa palavra, ela era usada muitas vezes quando alguém ia rasgar um tecido, ele ia dividir. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não haja divisão no meio de vocês. Pense, irmãos, que está lá, a nota mais alta hoje é de R$200, né? A gente quase não vê, mas é a nota mais alta que tem hoje. Aí pega o irmão Emiliano numa ponta, o irmão faz como antigamente fazia, não, você nem sei que faz mais ainda, né? Jogava dinheiro, né? Não, o povo, né? Ficava aquela briga. Aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e outro puxa para o outro lado também. Aí a nota se rasga em 3 pedaços. Aí cada um fica com um pedaço. Eu pergunto, aquela nota vai valer alguma coisa? Não vai valer nada. Se você talvez remendar, ainda vale, né? Mas cada um com um pedaço, não vai valer de mais nada.
Então esse rasgar, essa divisão, esse cisma que Paulo está dizendo é o seguinte: não haja em vocês uma divisão tal que perca o valor da igreja, a essência da igreja, porque a essência da igreja é unidade. Se perder essa unidade, ela perdeu o seu valor, assim como uma moeda, assim como uma cédula, que quando foi rasgada perdeu o seu valor, assim também é no meio de vocês. Se houver divisões tal que vai rasgar a unidade da igreja, vocês perderam o valor dela. E ele fala aqui, irmãos, sobre falar a mesma coisa, ser inteiramente unido, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que ele está falando isso? Porque a gente tem que ter um objetivo. O time de futebol, desculpa, o time de futebol, ele pode ter os melhores atletas, os melhores jogadores ali, mas se eles não pensarem em concordância, se cada um quiser aparecer mais do que os outros, já teve muitos casos de times que só tinha estrela, né? Só tinha jogador bom, e os camaradas não ganharam. Por quê? Porque cada um queria demonstrar seu próprio valor, ao invés de trabalhar para o time. Mas quando o time de futebol ele pensa assim: não, nosso alvo é ganhar, não importa se vai fazer gol de A, de B ou de C, o importante é nós vencermos, esse é o nosso alvo. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja é o seguinte: vocês têm que ter o mesmo objetivo, vocês têm que ter o mesmo foco, vocês têm que pensar a mesma coisa, vocês têm que falar a mesma coisa, vocês têm que ter a mesma intenção. Por quê? Porque se cada um puxar para um lado, cada um puxar para o outro, vocês vão perder o foco de vocês. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquela igreja. Não é, irmãos, que cada um tinha que ser do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, falar as mesmas gírias. Não! Era que o apóstolo Paulo queria é que eles tivessem o mesmo alvo. E aqui a gente vai explicar, vamos entender como é que estava acontecendo toda essa divisão. Ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. O apóstolo Paulo já diz logo quem foi que denunciou tudo, né? Aí Paulo falou logo quem era o X9, era os da casa de Cloe. Falou que no meio de vocês está acontecendo muita divisão, muita contenda. Esse Cloe, né, ou Cloé, era uma mulher, provavelmente era uma mulher rica, comerciante, que ela fazia negócios entre Éfeso e Corinto. Os seus criados, o pessoal da sua casa, da sua família, estavam o tempo todo indo de Éfeso para Corinto. Aí numa dessas viagens eles se encontraram com o apóstolo Paulo e começaram a contar para o apóstolo Paulo o que é que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E é importante nós ressaltarmos aqui alguns pontos interessantes. A gente pode até dizer, né, que ela foi SX9, mas na verdade ela não falou isso por motivo de fofoca. Ela não estava falando isso para o apóstolo Paulo castigar aquela igreja. Eles estavam fazendo isso porque sabia da maturidade espiritual do apóstolo Paulo, sabia que o apóstolo Paulo precisava cuidar daquele problema, porque divisão dentro da igreja, quanto mais se deixa ele agir, quanto mais a divisão opera no meio da igreja, mais difícil se torna unir novamente. E então aquela família, aquelas pessoas que nós não sabemos exatamente quem falou, eles estavam preocupados com a igreja e por isso falaram com Paulo. Não foi só para enredar, não foi só para dizer assim: eu vou ver agora aquele irmão que é presbítero, que gosta de Apolo, eu quero ver agora aquele irmão cair, né? Porque o apóstolo Paulo vai tirar ele. Não! Aquele povo estava preocupado
com a vida da igreja. Irmãos, e aqui a gente cabe aqui já uma aplicação para as nossas vidas. Eu que estou na liderança atualmente desta igreja, cabe a mim ouvir cada irmão, conhecer cada situação. Às vezes a gente pensa, não vou contar para o pastor, porque pode o pastor ficar com raiva de fulano. Não, eu não vou contar para o pastor, porque o pastor tem muito problema para resolver. Imagina o apóstolo Paulo, tanto problema que ele tinha para resolver. Mas por quê, irmão? Tem coisa que Deus revela, né? Tem coisa que Deus coloca assim, em determinadas situações, dizendo, quase o irmão não está bem não, ele está passando por algum problema, vou orar por ele. Agora, nem tudo Deus revela. E quando nós contamos o quê? Para que o líder da igreja possa resolver da melhor forma possível. Você coloca na mão dele, né? Ele vai resolver, eu vou resolver. Tem que tomar que bota na mão do pastor e diz, e aí pastor, como é que você vai fazer? Você vai disciplinar ele? Ou então demorou ali um tempinho e disse, pastor, e aí, como foi que você resolveu? Existem, irmãos, modos de trabalhar na vida da igreja. Nem sempre é agindo, às vezes é orando, às vezes é o momento certo que Deus traz ali uma iluminação, traz ali um direcionamento, e o líder ele vai agir. Agora é função da igreja reportar as coisas para o líder. Claro que a gente, né, nós temos o que os padres ensinam, né, o segredo de confissão, né, e tem coisas que a gente sabe que nem no tribunal, se chegar no tribunal, um juiz diz assim, fale, eu disse, eu não sou obrigado a falar não. Por quê? Está até amparado na lei isso daí. A gente não é obrigado a falar tudo para um juiz. E a gente precisa dessas informações, porque foi através dessa informação que o apóstolo Paulo resolveu um problema que ele não estava sabendo, que Apolo não estava sabendo, mas que ele soube através de uma informação, e assim também os líderes, eles trabalham. E o que foi, irmãos? Qual foi o problema? O que estava acontecendo naquela igreja? No versículo 12 ele vai dizer assim, refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Vocês vão lembrar, na primeira mensagem que eu falei aqui, que aquela igreja, era uma igreja que tinha uma cultura grega, era uma igreja que muitos filósofos, muitos oradores iam para lá, os mestres iam para lá. As pessoas de Corinto gostavam desses oradores, como o brasileiro ele gosta de futebol, eles gostavam muito dessas pessoas, eles aplaudiam essas pessoas, eles admiravam essas pessoas. E quando o evangelho entrou lá em Corinto, quando a igreja se formou lá em Corinto, começaram as pessoas a ter aquele mesmo pensamento que eles tinham quando não eram crentes. Eles começaram a olhar assim, olha, Paulo, ele tem uma mensagem assim que é bem profunda. Aí outros diziam, não, Apolo, ele é um homem eloquente, ele fala muito bem com as palavras, ele se expressa de uma maneira muito bem, Apolo é que é o cara. Outros já pensavam de Pedro. Não há relatos de que Pedro foi pregar em Corinto, mas Pedro era uma figura conhecida naquele tempo. E as pessoas talvez olhassem para Pedro e diziam, não, Pedro, ele foi um apóstolo de Cristo. Pedro conheceu Jesus, andou com Jesus. Pedro é que é o cara. Paulo e Apolo não chegam aos pés de Pedro. Aí já tinha outro grupo, que era o quarto grupo. Ele já disse assim, olha, vocês estão todos seguindo homens, nós seguimos a Cristo. Eu sou de Cristo, né? Eu não sigo a homens, eu sigo somente a Jesus Cristo. E ficava, irmãos, essas divisões, ficava esses pensamentos, ficava aí esse tipo de pessoas, que cada um puxava para o seu lado, porque eles admiravam a sabedoria, admiravam a oratória, e estavam julgando as pessoas, julgando os seus líderes por meios comuns.
Meus amados irmãos, e dizem aí os estudiosos, né? Paulo era a mensagem da cruz, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo crucificado. Apolo era um homem erudito, era um homem que conhecia bem o Antigo Testamento, conhecia bem as Escrituras, um homem eloquente. Pedro, como nós falamos aqui, era o líder da igreja. Mas esse grupo que dizia, eu sou de Cristo, que dizia assim, eu não sigo homem nenhum, só sigo a Jesus, diz os estudiosos que era o grupo que mais dava trabalho para Paulo, porque era o grupo que dizia assim, não, todos eles são pessoas comuns, mas nós seguimos diretamente a Jesus. E, irmãos, sabe por que esse é o problema? Porque Jesus, ele usa pessoas, Jesus usa instrumentos, aqueles que dizem assim, olha, mas a minha revelação recebo direto de Jesus. Você sabia que para a Bíblia chegar nas suas mãos, precisou de homens para escreverem, precisou de homens para traduzirem, precisou de homens para copiarem, precisou de homens para até chegar às suas mãos? E isso daqui é revelação de Deus. Então, não existe esse negócio de dizer que você não depende de homem. Você depende de homem sim. Deus, coube a Deus a opção de dizer, eu vou usar instrumentos para a obra, para a minha obra. Então assim Deus fez, assim Deus faz na nossa vida. Ele usa instrumentos, Ele usa líderes, Ele usa pessoas. Claro que quando o líder ele erra, você não vai junto. É muito fácil as ovelhas errarem quando o líder erra também, mas não é uma obrigação sua errar juntamente com o líder. O que nós precisamos fazer é obedecer à liderança até onde ele obedece à palavra de Deus. Amém? E meus amados, é interessante porque aqueles líderes, eles não estavam com essa briga não, viu? Paulo não ficava falando mal de Apolo, Apolo não ficava falando mal de Pedro, ele nem estava sabendo desse fuar, né? Dessa briga toda. E às vezes, irmãos, nós temos esse tipo de partidarismo. Nós escolhemos pessoas para ser os detentores da verdade, para ser os camaradas que dizem assim, se ele falou, está falado. Que quando ele fala, pronto, o camarada disse que era assim, então pronto. Nós temos que ter, nós podemos ter admiração, podemos, mas na hora que o pastor Felipe errar, na hora que eu falar algo que não é da palavra de Deus, que não é verdade, você não precisa seguir a uma mentira. E nós, irmãos, muitas vezes dentro da igreja, por que existem falsos mestres? Por que existem falsos profetas? É porque existem pessoas que caem no engano deles. Porque se não houvesse esse tipo de pessoas, não havia falsos mestres. Agora, porque muitas das vezes nós colocamos a figura do homem, idolatramos a figura do homem e esquecemos que homens são falhos, que homens erram, que homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus e que muitas vezes eles saem das mãos de Deus e começam a errar, aí nós quebramos a cara. Nós idolatramos demais pessoas e quando eles caem, nós quebramos a cara. E é por isso que o apóstolo Paulo ele está exortando aqui aqueles homens, aquela igreja a não seguir dessa maneira. Nós podemos ter admiração? Podemos, mas não confunda admiração com idolatria. Não confunda admiração como que aquela pessoa é incapaz de errar, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos a errar. No versículo 13, irmãos, ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Quando Paulo ele começa a fazer essas perguntas, irmãos,
Ele está querendo que aquelas pessoas parassem para olhar a identidade de cada uma daquelas figuras. Cristo, Ele não é, irmãos, um copo desse aqui que você vai e leva para casa e diz: pronto, agora é meu. Não! Cristo, Ele não está dividido. Cristo, Ele não está apenas na Assembleia de Deus. Cristo não está apenas na Igreja Batista. Cristo não está apenas na Igreja Missão. Cristo, Ele não está dividido. Paulo, quando ele fala isso, provavelmente ele estava em mente quem? Aquelas pessoas que diziam: eu sou de Cristo. Ele diz: olha, Cristo não é uma propriedade sua não, você é propriedade de Cristo. Mas Cristo não é uma propriedade particular de ninguém não. Irmãos, isso é, deixa eu falar isso tão prático para a nossa vida. Sabe por quê? Vou colocar aqui um exemplo aqui. Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu, então vou contar de novo. Para o Roger que não ouviu, né? Para o Breno que não ouviu. Tinha uma abençoada lá em... Não é aqui não, na cidade não, viu? Cidade aqui só tem bom pagador, graças a Deus. Mas tinha uma abençoada, que eu tinha um comércio assim lá na Itapiona, e ela comprou fiado comigo, passou bem um ano para me pagar e me pagou. Está aqui, eu disse: vem pagar. Aí já estava se ajeitando para fazer as comprinhas de novo. Eu disse: opa, peraí, vamos aguentar mais um tempinho, depois você compra de novo. Eu ia passar mais um ano para receber, irmão, aí estava certo não. Aí ela logo mudou o semblante, né? Ficou logo uma fera. Ah, pois Deus vai pesar a mão sobre você, porque você não está vendendo para mim fiado. Olha assim, vamos que Deus julgue a gente, eu e você, né? Vamos colocar na balança aí para Deus julgar cada um de nós. Mas esse dinheirinho aqui que você me deu, eu merecia, eu vendi para você consumiu, e agora você está só me pagando por você me deu. Aí ela ficou ali com raiva, saiu por ali. Mas eu achei interessante porque ela estava colocando Deus como se dissesse assim: olha, você mexeu comigo, você me deixou com raiva, agora Deus vai pesar a mão sobre você. Você pensa que isso aí é só a mentalidade só daquela mulher? É não. Tem muito crente que pensa assim. Tem muito crente que diz: olha, não toque em mim não, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E eu não sou também não, você também não é não. Todos nós somos filhos de Deus. Agora o camarada, ele coloca Cristo como se ele fosse a propriedade particular dele, como se o pensamento dele, como se a posição dele fosse a única correta. Aí ele diz: olha, Paulo está dizendo: Cristo não está dividido não. Cristo, você não pegou a parte ali de Cristo e pronto, é só seu não. Aí ele pergunta: eu não morri na cruz por vocês não. O que Paulo estava querendo colocar na mente agora daquelas pessoas é: olhe para os seus líderes. Os seus líderes não fez muita coisa por você não, porque quem fez muita coisa foi quem morreu na cruz do Calvário por você. E muitas vezes nós estamos idolatrando homens que não fizeram nem 10% daquilo que Cristo fez por nós. É porque nós precisamos, irmãos, colocar como alvo, como foco, não os líderes humanos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que foi crucificado por nós, foi Ele que morreu por nós. Um pastor, ele pode te aconselhar no momento de fraqueza, um pastor, ele pode fazer uma coisa boa na hora de uma necessidade sua, mas ele não chega nem aos pés daquilo que Cristo fez por nós. E era isso que aquela igreja estava esquecendo. Vocês estão esquecendo que Cristo é quem foi crucificado por você. Ele está dizendo, irmãos: olha, eu não batizei ninguém em nome de Paulo não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quando era batizado por outro, aquele que batizava era considerado até como um pai espiritual ali, um pai para aquela pessoa. Mas Paulo está dizendo: quando eu batizei, eu não batizei ninguém no meu nome não, foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai agradecer. Paulo é o único pastor que eu vi agradecendo a Deus porque não batizou muita gente naquela igreja. Ele diz assim: ó, dou graças a Deus
porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Aí ele vai lembrar de outro, né? Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Aí no 16 ele diz: batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Paulo estava já ficando até já esquecido já das coisas, né? Falou que batizou Crispo e Gaio. Aí depois ele lembrou, teve o Estéfanas também, da família dele. E se eu batizei mais alguma, não lembro. Esses personagens, eles foram os primeiros cristãos ali da igreja de Corinto, né? Crispo, ele foi o chefe da sinagoga. Estéfanas, vai falar dele lá no capítulo 16, dizendo que ele era as primícias de Acaia, né? As primícias ali daquela península de Acaia. Vai falar também do Gaio, né? Em Romanos, como um hospedeiro do apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, ele está agradecendo porque não batizou aquelas pessoas. Não é porque batismo era algo errado, mas era porque ele não queria que aquelas pessoas colocassem em Paulo uma figura além daquilo que ele era. Meus amados irmãos, nós temos um sério problema em relação a esse assunto, porque nós muitas vezes colocamos a figura de uma pessoa, a figura humana, acima do que ele de fato ele é. Um momento, uma hora, o pastor Felipe vai sair daqui, vai vir outro pastor, assim como saiu o pastor Furtado, assim como saiu o pastor Fontenelle, assim como saiu o pastor Andy, teve o pastor Gedés, a irmã Ana aqui que passou pelos pastores tudo, né, irmã? Quase tudo, né? Acho que a irmã Ana, se a irmã Cenário estivesse aqui, ela ia também no embalo, né? Mas cada um, ele deixa uma contribuição, cada um, ele deixa uma semente. A gente vai falar sobre isso lá no capítulo 3, né? Que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. E quando a gente coloca os líderes no papel que de fato eles são, que são o quê? Instrumentos nas mãos de Deus. Eles são instrumentos nas mãos de Deus, só isso. Ele é como você vai montar um instrumento, montar uma peça de uma moto. Aí você vai precisar de várias chaves, várias ferramentas, né? Chave de fenda, chave de boca, martelo, um bocado de coisa. Cada uma daquelas serve para um propósito. Você não vai dizer que a chave de fenda fez tudo. Você não vai dizer que o alicate fez tudo. Um camarada que disse que o alicate, o arame e o alicate resolve tudo no Fusca, né? Eu não sei, nunca tive Fusca, mas pode ser que seja verdade. Mas na obra de Deus não é assim. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu objetivo, e quando precisar de outro instrumento, aí Deus envia outro. A gente não fica dizendo, eu quero aquele instrumento. Não, já passou o tempo dele, já passou a oportunidade dele, já passou o momento dele. Mas quando a gente coloca cada líder no papel que de fato eles são, nós não ficamos frustrados, nós permanecemos firmes. Entra pastor, sai pastor, mas você permanece nos caminhos do Senhor, porque você está alicerçado em Cristo Jesus, você adora Cristo Jesus e não a homens. E meus amados irmãos, no versículo 17, para encerrar, Paulo ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Como eu falei aqui, irmãos, Paulo ele não está menosprezando o batismo. Dá para imaginar que Paulo esteja fazendo isso, né? Que Paulo está ali colocando o batismo como segundo plano, mas não. A gente vai ver lá no livro de Colossenses que Paulo fala que o batismo, né, é uma figura
do crente, quando os judeus iam ser circuncidados, passaram a participar da aliança, assim também é o batismo. Paulo, ele entende o batismo como ordenança do Senhor Jesus. Agora, o que Paulo está falando é que o chamado dele era diferente. O chamado dele era para pregar o Evangelho. Aqui, irmão, já tem uma outra aplicação muito importante para nós. Sabe por quê? Às vezes a gente espera dos líderes que ele faça a mesma coisa que os outros faziam. Lá no um campo que meu pai assumiu, antes dele assumir, o pessoal gostava lá de fazer campanha direta, né? Era campanha disso, campanha daquilo, chamava pregador de fora. O pastor não dava nem doutrina não, era só chamando gente de fora para pregar, e era aquela coisa de reteté mesmo. Aí quando ele assumiu, aí não fez nada disso, né? Aí um obreiro para ajudar disse: pastor, você tem que fazer umas campanhas aí para poder chamar gente, que o pessoal gosta de campanha, gosta disso. Dizer, meu irmão, se fosse para Deus, se fosse para eu fazer a mesma coisa que o outro pastor estava fazendo, eu não ia me botar aqui não, ia manter o mesmo pastor. E cada um tem um chamado de Deus, cada um trabalha da maneira que Deus costuma usar aquela pessoa. Então coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Deus, ele usa instrumentos, mas esses instrumentos, eles são usados da maneira que Deus chamou aquelas pessoas. Talvez o que Deus esteja precisando seja de um determinado tipo de pastor, seja de um determinado tipo de pregador, e ele vai e usa a quem ele quer. E era isso que Paulo estava dizendo: olha, Deus me chamou foi para pregar o Evangelho. Outras pessoas vão batizar, tudo bem, é uma bênção, que batizem mesmo, mas o chamado que Deus me deu foi diferente. E aí ele encerra assim, ó: não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo já está mexendo com o próximo assunto, né, que a gente vai falar na próxima sexta, mas eu vou tocar um pouquinho nesse assunto. Aquele povo gostava da oratória. Tinha muitos deles lá que eram sofistas. O que era um sofista? Não era a pessoa que explicava uma ideia e provava aquela ideia, não. Era uma pessoa que, através das palavras dele, mostrava que ele era uma pessoa inteligente. Era um camarada que começava a falar bonito, falava umas palavras bonitas. Olha, eu quero dizer que o paradoxo contido nesse texto, a cristocentricidade desse texto. Aí o camarada começava a falar: rapaz, aquele ali, ele é bom. E tinha muitos desses lá em Corinto, na cidade de Corinto. Aí ele diz assim: olha, Deus não me chamou para falar palavras de sabedoria humana. Deus me chamou para pregar o Evangelho, para que não se anule a cruz de Cristo. A gente vai entrar mais na próxima mensagem, não vou aqui fazer spoiler, né? Mas a mensagem da cruz de Cristo, para muitos ali, era loucura. Ela não tinha nada a ver. Era uma ideia assim, que ideia mais maluca essa de Paulo. Não está em concordância com nenhum dos outros filósofos, não tem nada a ver isso. Mas Paulo, ele não muda a mensagem, ele prega a cruz de Cristo, ele prega o Evangelho de Cristo Jesus. E meus amados irmãos, olha, eu sei que é até meio antiético nós falarmos, de outras denominações, de outros pastores, de outros ministérios, mas eu quero falar de maneira bem genérica, bem geral. Tem muitos pastores que a mensagem dele é sabedoria humana. Eu não estou dizendo que o conteúdo dele é ruim, não. Eu estou dizendo que o conteúdo dele não é evangelho. É o camarada que ele lê um versículo da Bíblia
e um versículo que ele leu não tem nada a ver com o conteúdo da mensagem dele. Ele está falando de autoajuda, ele está falando de vitória, de coisas relacionadas à motivação da vida, mas que se ele fosse para uma palestra de coaching, que se ele fosse para um auditório, não fosse para um culto, o camarada ia bater palma do mesmo jeito, dizendo: que palestrante maravilhoso. Não era isso que Paulo fazia. Paulo não estava querendo aplausos, Paulo não estava querendo apenas dar uma palestra motivacional, Paulo estava querendo pregar a mensagem da cruz de Cristo. E nós precisamos olhar para os líderes e não idolatrar eles. Precisamos olhar para a mensagem deles e não julgar. Esse daí tem uma mensagem de sabedoria. Nós temos que dizer: esse daí tem uma mensagem bíblica da parte do Senhor. Para encerrar, irmãos, para aplicar essa palavra nas nossas vidas, nós podemos ter gostos, podemos ter opiniões, podemos ter afinidades diferentes, mas o Evangelho, Cristo, ele é sem partido. Dentro da igreja pode haver pessoas que tenham gostos diferentes. Dentro da igreja pode ter irmãos que gostam, eu gosto daquela mensagem, que o pastor grita, que o pregador fala ali bem alto. Aí tem outros: não, eu gosto daquela mensagem bem calma, bem tranquila, né? Que a gente ouve, o pastor fala bem mansinho, a gente entende bem direitinho o que ele está falando. Pode ter, irmãos, esses dois grupos, isso aí não é errado, não. O que não pode ter é dois evangelhos. Os coríntios estavam julgando aquelas palavras, aqueles líderes, de acordo com a mensagem deles, dizendo: a mensagem do fulano ali é boa porque ele tem uma oratória melhor, a mensagem do ciclano é boa porque ele é mais profundo. Paulo está dizendo: vocês estão esquecendo do principal, vocês estão esquecendo do Evangelho. E uma igreja, irmãos, pode até ter um líder que fala bem, que se expressa bem, que você olha e diz: esse aqui é o Mário Sérgio Cortella, né? Qual é os outros aí? Olha o Thiago Brunet, né? Camarada que fala muito bonito, muito bem. Mas se não for a mensagem de Deus, se não for o Evangelho, isso daí não é cristianismo. Então que nós possamos olhar para cada uma das mensagens, para cada uma das nossas motivações, das nossas admirações. Você pode ser diferente do irmão, você pode pensar diferente do cicrano, mas o Evangelho, ele tem que ser o mesmo. O Evangelho que diz: nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus. O Evangelho que diz: nós somos pecadores, mas nós só somos perdoados através da cruz de Cristo. Esse Evangelho, ele não pode ser mudado. Esse Evangelho não pode ser transformado. Esse Evangelho é o que Paulo pregou e é o que nós ensinamos em